O episódio começa com os caçadores da Coreia e do Japão se preparando para trocar uns socos amigáveis entre eles. Rapidamente, cada um sai para um lado com seu oponente. Um dos caras da Coreia já fica grandão e começa sua briga contra o seu oponente do Japão. Baek já começa a se transformar na tigresa e também vai enfrentar o seu oponente, que de início apenas desviava e parecia estar se borrando de medo. Mas era isso mesmo? Bom, se você quiser saber, já deixa o seu joinha nesse vídeo e se inscreve no canal também, que você já vai ver. E para quem chegar até o final desse vídeo, tem uma surpresinha esperando por você. Bora lá? Fala galera, eu sou o João Marcos e esse aqui é o Madrugada Nerd. Sejam muito bem-vindos. A batalha estava intensa e logo o primeiro da Coreia cai e é derrotado. Em seguida, o segundo também é derrotado e Baek fica cercado por dois oponentes. Enquanto isso, a caçadora Cha era a única que estava realmente em uma posição de vantagem sobre a sua oponente. Ela sai vitoriosa e corre para ajudar o Baek. De repente, o carinha medroso tenta atacá-la, mas ela quebra a cara dele com tudo. Ele estava diferente e até os caçadores do Japão ficam com medo do que ele poderia fazer. E quando ele foi dar um ataque brutal contra ela, Jin-Woo aparece para salvá-la, já que esse carinha estava fora de controle, e com um único golpezinho Jin-Woo vence, o que surpreende toda a turma. E em simultâneo, Baek também reconheceu a derrota, e assim finalizam essa batalha. Em seguida, o líder da guilda do Japão, Goto Ryuji, pede que Sung duele com ele. Sung sorri e, para testar seus poderes depois do castelo demoníaco, acaba aceitando a luta. Contudo, ele pede uma condição, que o cara não se segure. Já na próxima cena, vamos para o Jornal Nacional falando de como vai ser a raid na Ilha Jeju. Voltando para os caçadores Rank S, todos se perguntam se Sung se sairia bem, enfrentando um dos caras mais fortes do Japão. Jin-Woo tava de boa, se alongando, e quando ele foi dizer que estava pronto, Goto já lhe dá um soco brutal, mas ele desvia sem problemas. A batalha então começa com o Sung de início apenas desviando. Os caçadores em volta ficam surpresos e nem conseguem acompanhar os golpes. Sung Jin-Woo estava só passeando pelo campo de batalha até então, e Goto Ryuji fica furioso e desfere outro ataque feroz. E já no segundo ataque, Sung consegue pará-lo. Eles se reposicionam e, cara, que cena irada. Daí então eles começam a soltar aquela aura em volta deles, e na hora que a batalha realmente ia começar, todos os outros caçadores aparecem ali no campo e param a batalha, com medo do que poderia acontecer se essa batalha continuasse. E bom, em vista de ser uma batalha bem curta, até que foi bem divertida. Contudo, com esses poucos segundos, Jin-Woo, espertinho, aproveitou para colocar sombras escondidas em 5 dos caçadores que estavam ali. Tempo depois, quando todos já tinham ido embora, Sung conversa com o presidente Go sobre a sua resposta da raid na Ilha Jeju. Goto Ryuji, em um telefonema, avisa lá no Japão que a Coreia tem um caçador acima do nível. Contudo, ele não estava na lista dos caçadores relacionados para a raid. Ao todo, eles estavam em 15 caçadores de Rank S para participar da raid. Mas em vista de todas as dificuldades, eles ainda estavam confiantes de que dessa vez eles conseguiriam acabar com aquela ameaça. Jin-Woo chega em casa para bater aquele rango, e como sua mãe acabou de acordar do sono eterno, ele diz que ela precisa dele e que não vai participar da raid na Ilha Jeju. Na próxima cena, somos levados para o buraco das formigas. A rainha dizia que elas estavam tendo que comer umas às outras por falta de comida, e que eles deveriam sair logo daquela ilha. Ela ainda diz que precisa de uma cria mais poderosa que possa liderar o seu reino. E dito isso, sai do ovo uma formigona bem diferente das outras. Aquela formiga que em breve vocês vão saber quem que é. O bicho é brabo. Voltamos com o Jornal Nacional, onde eles estão falando do quanto as formigas evoluíram desde a última raid. E dadas as atuais circunstâncias e a esperança da humanidade, até os caçadores mais fracos e os antigos companheiros de Sung decidem participar da raid, seja em terra já no continente ou nos barcos em volta da Ilha Jeju. No dia seguinte, vemos barcos que estão se aproximando da ilha. A operação enfim ia começar. Todas as guildas e os caçadores estavam se preparando nos barcos ao redor da ilha. E para surpresa de Baek, seu antigo companheiro Byung-Gu, o healer de Rank S, decidiu ir também, apostando tudo nessa batalha. Junto com os caçadores Rank S, tinha também um de Rank A, que ia junto apenas para fazer a transmissão da missão. Com tudo pronto, o presidente Go declara como iniciada a quarta raid na Ilha Jeju. Como eu disse antes, essa era a última esperança deles, que enfim essa raid de Rank S fosse terminada e que essa ameaça aterrorizante acabasse. Os caçadores do Japão então liberam a sua poderosa mana
e logo milhares de formigas começam a sair da colônia em sua direção. No meio tinham algumas rebeldes que estavam indo em direção do helicóptero, mas Jong-un chama a responsa e frita todas as formiguinhas. Que dó da formiguinha. Enfim, os caçadores da Coreia pousam em terra. O plano era que os caçadores do Japão iam conseguir segurar as formigas do lado de fora por pelo menos 1 hora. E nesse tempo, os caçadores da Coreia devem derrotar a rainha. A turminha do Japão então inicia a batalha enfrentando as formiguinhas. Jong-un fecha a entrada do ninho com sua magia de fogo e logo já descobre qual caminho que leva até a rainha. Enquanto isso, Sung estava à toa passeando no parque. Afinal, com tantos caçadores poderosos, ele achou que seria fácil para eles. E de fato, estava muito simples, até então. Mas de repente, no caminho, eles encontram vários ovos, que era um bom sinal. Significa que estavam perto da rainha. Contudo, viram um ovo bem mais grande do que os outros, e pela reação deles isso significaria problemas. E de fato, que problemão que saiu daquele ovo. Os caçadores do Japão estavam de boa, quase brincando com as formigas, quando de repente, cara, que chatão. A formiguinha que a gente vai conhecer a seguir é a tal que saiu daquele ovo. O episódio começa com um trem monstruoso atacando os caçadores do Japão. E o bicho era brabo, só ia de headshot nos carinhos. Enquanto isso, dentro da colônia, as formigonas estavam em um embate com os caçadores da Coreia. Mas eles ainda estão bem. Ou será que não? Bom, se você tá afim de saber tudo o que vai acontecer daqui pra frente, já me deixa aquele seu joinha e continua comigo até o final desse vídeo que eu tenho uma coisa pra você no final. Fala galera, eu sou o João Marcos e esse aqui é o Madrugada Nerd. Sejam muito bem-vindos. Continuando, a caçadora Cha diz que sente o cheiro de um monstro poderoso logo adiante. Daí então o Baek, com sua ótima visão, dá uma olhada adiante para ver o que os espera e encontra a rainha. Contudo, ela está muito bem protegida. Então, com a cara e coragem, sabendo um pouco do que os espera, eles seguem em frente. 2 caçadores do Japão foram atrás dos seus companheiros, que não estavam respondendo o comunicador. Ao chegar lá, sentem uma aura monstruosa. De quem será, né? Já os outros caçadores continuam enfrentando as formiguinhas. Enquanto isso, a turminha da Coreia chegam na câmara da rainha e de cara eles têm uma recepção calorosa, mas prometem responder com a mesma moeda. Em instantes, Jong-un faz churrasquinho das formigas menores. Baek evolui para sua forma bestial de gato sem botas e também ataca. E enquanto isso, o mundo todo assistia a essa raid que estava sendo transmitida pela TV Globinho. Haviam muitas formigas, mas os caçadores ainda estavam superiores em força. Estava sendo um massacre das formiguinhas. Enfim, sobra só a rainha, que sem os guardas não tem muita força de ataque. E ainda com um healer de rank S para proteger os caçadores, estavam contados os segundos para o final dessa batalha. Jong-un também usa suas chamas, e quando parecia que a rainha ia cair, ela dá um grito que é ouvido por toda a ilha. Mas os caçadores continuam e cercam a rainha, atacando cada vez mais. E ataque vai, ataque vem, logo a caçadora Cha dá o golpe final, e assim encerrando com a vida da rainha. E aí houve uma comoção por parte de todos, seja o pessoal que estava assistindo pela televisão, o pessoal que estava ali nos barcos ao redor e o próprio pessoal que estava ali enfrentando a rainha. Enfim, aquela sensação de missão cumprida. Todos estavam contentes, mas Baek por um segundo desconfia daquele grito final da rainha. E ele não estava errado não. Com aquele grito que a rainha deu, ela chamou todas as formigas de volta para a colônia. A gaiola de fogo do Jong-un foi quebrada e logo milhares de formigas estavam entrando. E cara, é triste quando você sabe que vai dar merda no final. Eles sentem uma presença avassaladora. Aquela formiguinha que saiu daquele ovo grandão tá chegando ali. E a aura dela chega a paralisar os caçadores por um instante. Ela passa pelos caçadores e come a cabeça da rainha. Ela pega as memórias e as habilidades da rainha. Seu primeiro golpe já destrói a caçadora Cha, sem ninguém ver. Os próximos golpes arrancam os braços do caçador Dong-wook. No próximo, Baek é gravemente ferido. E mais um golpe e Jong-un e Tae-yu caem. Mas por sorte, o healer Byung-gu estava lá, mas a formiga era muito forte, e em um piscar de olhos, Byung-gu, que estava usando a furtividade, também é derrotado. E cara, vou dar um parênteses aqui, que cena triste, velho. Tava uma musiquinha de fundo triste e geral sendo derrotado um após o outro. E esse cara, que era amigo do Baek de muito longa data,
era uma pessoa muito boa, cara, e ele nem queria mais lutar, ele já tava aposentado. Mas aí ele foi lá só pra tentar ajudar, pra dar um fim nisso. E de fato, se ele não tivesse lá, tinha acabado muito antes essa expedição na Ilha Jeju, porque todo mundo já teria morrido, né? Mó vacilo ele ter morrido, na minha opinião, vai. E a formiga ainda vai lá e come a cabeça dele. E é um trem estranho, mas a formiga ganha a habilidade da pessoa ou da coisa que ela come, né? Enfim, todos estavam caídos. De repente a formiga começa a falar. E cara, nem preciso dizer o tanto que isso também foi triste. A formiga começa a falar pro Baek sair dali com a força de vontade do Byung-gu, que ele tinha acabado de comer, né? E em seguida a formiga diz que eles mataram a sua rainha. E não seria o bastante matar todos os soldados ali, e ele queria saber quem era o rei deles. Aí do nada ele vaza dali. Ele sentiu o poder do Goto Ryuji, que era o caçador mais forte de todos na ilha. E antes que os caçadores pudessem fazer qualquer coisa, as milhares de formigas se aproximavam. Os caçadores do Japão começam a estranhar que seus companheiros não estão respondendo mais. Logo, Goto Ryuji encontra os caídos. E nisso, pelo telefone, Goto Ryuji recebe uma ordem de retirada. Eles deveriam abandonar os coreanos e receber a glória depois, por terem fechado um portal de Rank S, já que a rainha já estava morta. Mais um ataque inesperado derruba mais um ao lado de Goto, e ele decide enfrentar essa força. E que aura poderosa da formiga! A formiga pergunta se o Goto Ryuji era o rei, e ele orgulhoso diz que sim. E aí, para um bom entendedor, meia palavra basta, né? Na próxima cena, todos os caçadores da Coreia já estavam derrotados física e mentalmente falando, quando de repente algumas sombras saem e os defende, avisando Jin-Woo sobre o perigo. O episódio começa com os caçadores da Coreia de boca aberta, sem saber o que estava acontecendo. Do nada, Jin-Woo apareceu lá e as suas sombras salvaram a turma toda. O povo que estava assistindo a transmissão estava tudo louco, já que o sinal da TV tinha acabado de cair. De repente, Iron usa sua habilidade provocar e atrai as formigas, e enquanto isso, as outras sombras saem picotando todas as formiguinhas. Sung Jin-Woo se junta aos caçadores e dá uma poção a eles, para que eles se recuperem de seus ferimentos, e todo mundo fica 0 bala, menos a caçadora Cha, porque ela estava com a vida por um fio. O sistema notifica que os pontos de vida dela estavam muito baixos, e por isso a poção não iria funcionar. Mas sabe uma coisa que vai funcionar agora? Você me deixar aquele seu joinha, e mais, assiste esse vídeo até o fim, porque eu tenho uma surpresa pra você no final. Fala galera, eu sou o João Marcos e esse aqui é o Madrugada Nerd, sejam muito bem-vindos. Jin-Woo fica preocupado com a caçadora Cha e diz que eles devem sair logo dali, mas as formigas não paravam de chegar. A turma da associação também estava todo mundo preocupado, já que sem a TV a cabo ninguém sabia o que tinha acontecido com os caçadores na ilha. O povo da Coreia estava tudo full pistola por não ter sinal de TV, inclusive a irmã do Sung que esmurra a TV. E nessa, até a associação do Japão estava todo mundo em choque, já que eles tiveram inúmeras perdas, inclusive o próprio Goto Ryuji. E enquanto isso, as sombras de Sung Jin-Woo continuavam batalhando firme contra as formigas. Contudo, as sombras mais fracas estavam tendo dificuldade. Jin-Woo então fala pra turminha se proteger atrás do Tusk boladão, que ele ia ter que ser um pouco mais agressivo para acabar com as formiguinhas. E quando ele estava pronto para reviver as formigas mortas para ajudar na luta, todas elas começam a abrir caminho, e ao fundo, com a presença esmagadora, vem vindo o rei das formigas. E a galerinha já fica tudo em choque de novo. A formiga chateada diz que o rei não estava lá fora, já que ele derrotou o Goto Ryuji com extrema facilidade. Ele então pergunta se o rei estava ali, e Sung Jin-Woo começa a andar em direção da formiga. E que cena absoluta e cinema foi essa, galera? A formiga pergunta se Jin-Woo é o rei, e Jin-Woo faz bullying dizendo que ele era um inseto falante, e enquanto eles se encaravam, o sinal da câmera volta a funcionar, e logo eles colocam ao vivo a transmissão. Para começar, a formiga dá um socão no Sung que faz um estrago no lugar. Mas a formiga era a protagonista? Não era? Então fica quieto. A formiga orgulhosa fala que ele é fraco, até que baixando a poeira, Sung estava intacto. E agora sim temos um socão de protagonista que a formiga quase viu o criador. E logo eles começam com uma troca de golpes frenética. Era uma luta de força bruta. E cara, mas que animação, mas que luta, que é isso, minha gente? E a troca de golpes continuava. A formiga fica até assustada, até que ela solta uma espécie de tentáculo e corta o rosto de Jin-Woo, dizendo que agora ele estava envenenado.
lado. Ela se aproxima de Jinwoo e orgulhosa essa formiguinha, hein? Tá louco? E a formiga então ia atacar Sung quando na hora H somos levados para o Japão com um xarope da associação que estava triste porque perdeu 7 caçadores dos 10 que foram enviados. Já os caçadores que estavam no campo de batalha acabam se desentendendo, sem saber o que iam fazer agora. Quando a formiga então ataca, Sung Jin-woo segura sua mão e dá um socão de protagonista bem na sua barriga. E Jin-woo acaba ficando com pressa, já que o amor da sua vida está à beira da morte. E com isso ele ataca de novo. A formiga diz que na força não está sendo eficaz. O veneno não estava funcionando. Então ele se transforma e concentra toda a sua força na sua velocidade. E agora a coisa fica boa. É a segunda parte absolute cinema desse episódio. Caramba, que luta boa! E eles continuam numa troca frenética de golpe. E mano, que loucura! Essa luta ficou inenarrável. Que obra de arte que é isso? Pelo amor de Deus! Vocês estão achando isso também? E chega um ponto que a formiga fica até assustada, mas ainda impede igualdade. E quando Jin-woo estava para ser derrotado, ele evolui sua habilidade. No manhwa essa habilidade tem outro nome, mas aqui no anime ela se chama mutilação. E ele golpeia a formiga com esse golpe que assustada tenta fugir, mas Jin-woo como um demônio a persegue, dando uma sequência de golpes quase fatais contra ela. A formiga desesperada então manda que suas formigas atacassem, e Sung Jin-woo com um sorrisinho bandido diz para suas sombras se reerguerem. E aí, meu amigo, é só formiguinha virando meleca uma atrás da outra. O Rei Formiga então, já com o seu físico e o seu psicológico totalmente abalado, tenta fugir, mas Sung Jin-woo a derruba e usa sua nova habilidade mutilação e enfim derrota a formiga. E com isso todas as formigas começam a fugir com um ritmo frenético, uma para cada lado. Jin-woo então corre para ver a caçadora Cha, que tá quase batendo as botas, ou indo para a cidade dos pés juntos, ou querendo usar um paletó de madeira, ou quase deitando na horizontal. Sung chega até usar o elixir da vida, mas não consegue curar ela. Jin-woo então fica desesperado para tentar salvar a caçadora Cha. E aí acaba mais um episódio, e pelo amor de Deus, que episódio! Mano, mano, não dá, cara. Só faz uma coisa, comenta aí pra mim. O que você achou desse episódio? E tem como você não curtir esse episódio? Fala pra mim. Não tem como, né? Fala a verdade. Sem dúvida foi o melhor episódio do anime até aqui. E cada episódio que passa, mano, mas que tristeza. Porque significa que está acabando essa segunda temporada. E significa que a gente vai ter que esperar no mínimo mais um ano pra próxima temporada. Mas calma aí, não se desespera ainda não. Essa semana eu tô lançando um vídeo aqui e espero que você assista sobre tudo que nós temos de disponível de informações sobre a terceira temporada. Então calma, lá você vai ter todas as novidades para você não ficar tão ansioso, para você saber quando que nós vamos ter essa próxima temporada e como ela vai estar incrível também, com vários arcos importantíssimos para a história de Solo Leveling. E cara, se você chegou até aqui na descrição tem um link onde você vai receber um e-book gratuito de como crescer o seu canal de animes no YouTube em 2025. Para você que tem esse sonho, dá uma olhada lá, vai. E para finalizar, mano, se você curtiu esse episódio, se você curtiu esse vídeo, não tem como não curtir esse episódio. Deixa o seu joinha aqui e se inscreve nesse canal para você ficar por dentro de todos os vídeos aqui do canal. Ativa também o sininho para você não perder nenhum vídeo novo aqui do canal e para você ser o primeiro a ser notificado. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. Nos vemos no próximo vídeo e tchau. Pam,